Olá, hoje eu estou aqui com vocês para dar sequência aos vídeos sobre liderança feminina. E no vídeo aqui de hoje, eu quero comentar, eu quero passar para vocês que a vida corporativa ela é um jogo, né? E que se você não aprender a jogar, você não vai poder vencer. Então, esse é o nosso tema, o tema do nosso vídeo aqui hoje. Eu queria dizer assim, queria começar fazendo uma pergunta para você. Você conhece aquele velho ditado que conhecimento é poder? E eu vou te dizer uma coisa. Isso não é uma verdade. Por quê? Por que isso não é uma verdade? Porque o conhecimento, ele só se torna poder quando você puder colocar tudo aquilo que você aprendeu na prática. E sempre também com um objetivo bem definido. E quando o conhecimento também se torna poder, quando você pode organizar esse conhecimento todo de uma forma inteligente. Porque o que acontece na nossa vida, né? A gente lê muito. Então, lê um pouco aqui, lê um pouco ali, e aí a gente não sabe como fazer com todo esse conhecimento que a gente adquiriu. Então, a gente tem que aprender a ser inteligente nesse conhecimento todo que a gente adquire, né? E tem um ditado também que é muito preconizado aí para as mulheres, e ele diz o seguinte: você pode ser tudo aquilo que você quiser, desde que você trabalhe duro e trabalhe muito mais do que os seus colegas homens. Você já ouviu isso? E aí é desse jeitinho que a maioria das mulheres agem. Trabalho duro, de verdade. Mas eu posso te dizer de novo, isso também não é uma verdade. Só trabalhar duro não nos traz aquilo que nós precisamos, né? O importante é que a gente trabalhe, sim, mas também o importante é a gente ter tempo para se relacionar, tempo para manter a nossa rede de contatos. Isso também faz parte do jogo corporativo. E o que a gente precisa? Aprender como é que são essas regras do jogo corporativo. E eu posso te afirmar com toda a segurança que aprender essas regras não é algo fácil, não, mas a gente precisa começar a praticar, né? E aí vamos falar aqui um pouquinho, eu vou te fazer uma pergunta agora. Quais são as regras do jogo corporativo da sua empresa, da onde você está trabalhando? Sabe aquelas regras assim que elas não estão escritas em lugar nenhum? E elas também nunca são verbalizadas, mas elas são praticadas e são aceitas por todos. Tá? Se eu te perguntar isso, assim, quais são as regras da sua empresa, você sabe me dizer? E lembrando que essas regras, elas são iguais para todo mundo, tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Mas as mulheres, em geral, elas têm muito mais dificuldade em perceber quais são essas regras. Tem dificuldade, assim, de ter claro o que é isso. E quando elas percebem, nem sempre elas usam de uma forma correta. Então, por que isso, na verdade, acontece? Porque existe ainda em algumas mulheres aquele diálogo interno sobre a capacidade que elas têm de ser bem-sucedidas ou não. E muitas, mas muitas mesmo, ainda enfrentam a questão da autoconfiança. Isso está faltando ainda desenvolver. E, logicamente, que eu não estou dizendo aqui que se trata de dizer que as mulheres precisam agir igual aos homens, que tem que ter os mesmos comportamentos masculinos. Não é nada disso, não. Mas é saber aproveitar aqueles comportamentos que são muito valorizados nas organizações hoje e que são muito próprios, muito característicos das mulheres e que trazem muito benefício para a atuação da liderança. E que comportamentos e que competências são esses, né? Por exemplo, a mulher sabe ouvir, ela tem maior facilidade em colaborar, ela tem maior facilidade em motivar as pessoas, maior facilidade em considerar o lado humano da equipe. Então, essas são características que são peculiares, logicamente que não são de todas, mas são peculiares de algumas mulheres e que, na verdade, os homens até precisam correr um pouco atrás disso para se desenvolver. Mas aí também tem a contrapartida, né? Tem o outro lado, que as mulheres também precisam conhecer algumas outras competências que são cruciais para a carreira
e que elas precisam correr atrás para se desenvolver. Conhecer mais os seus limites, entender e praticar as regras do jogo corporativo, né? E aqui vale lembrar uma coisa, que essas regras, elas diferem de empresa para empresa. Então, veja assim, vamos ver bem isso. Mesmo que você tenha sido muito bem sucedida dentro de uma organização, isso não significa que você vai ser bem sucedida dentro da outra. Se você não perceber as diferenças que existem da regra do jogo entre uma organização e outra. Então, muita atenção nisso tudo, tá? Vamos fazer um exercício aqui? Vamos parar aqui um pouquinho. Eu queria que você pensasse, que você elaborasse aí rapidamente uma lista das regras do jogo da sua empresa. O que é que está valendo hoje na sua empresa? Se eu te perguntar algumas coisas assim, como é que é a linguagem escrita aí na sua empresa? Como que é essa linguagem? Ela é uma linguagem formal, informal? Ela permite cobranças na linguagem escrita? É uma linguagem de negociação, de colaboração? Como é que é a regra aí? Quais comportamentos também são praticados nas reuniões? Cada um tem uma hora certa para falar ou é aquela história assim, quem grita mais alto fala? Uma outra coisa interessante para se observar, como é que vocês abordam os superiores? Como é que as pessoas abordam os superiores? Tem hora marcada para ir poder falar? É assim, um horário, uma hierarquia muito rígida, né? Ou vocês têm essa liberdade de trocar informações na hora que vocês querem? Também com relação assim a trabalhar muitas horas por dia. Eu conheço empresas assim que trabalham, os funcionários trabalham 10, 12 horas por dia. E enquanto o gestor não sai, eles estão lá, mesmo que não esteja trabalhando, mesmo que não tenha muita coisa importante e urgente para fazer, eles estão lá esperando o gestor sair para depois eles saírem. E aí na sua empresa, como é que é isso? E se você precisa sair antes do horário, antes do seu gestor sair, como é que você será visto? E com relação a prazos, né? Os prazos eles têm que ser cumpridos assim sob qualquer circunstâncias ou você tem a facilidade de negociar? E com erros, com relação a erros, é permitido erros? Logicamente que não cometer os mesmos erros sempre, mas como é que esse sistema assim? Existe uma tolerância para erros? E com relação assim a você falar um não quando você tem atividade já demais para fazer e que você sabe que você não vai dar conta. Esse não é uma regra permitida ou você fica mal visto com isso? Então, existem muitas coisas que estão subentendidas dentro da empresa e que nem sempre a gente consegue ler essas coisas com muita clareza. Existem algumas empresas, por exemplo, que valorizam muito uma conversa ou outra lá no cafezinho, mas existem outras empresas também que abominam isso. E com relação a fumar também, eu conheço algumas organizações que negociam com os funcionários assim, olha, a tua permissão, por exemplo, para ir fumar lá fora, uma ou duas vezes por período, tá? Como é que é isso aí na sua empresa? As pessoas vão ficar falando por você por detrás, aquela gestora sai toda hora para fumar. Como é que é isso? Aquele gestor, aquela gestora, né? E também tem uma coisa que é bastante importante a gente ter atenção. As pessoas têm o direito ou podem se manifestar claramente o desejo de ser promovida, ou elas esperam sempre que alguém vai olhar a competência dessa pessoa. Você pode comentar isso eventualmente com seus gestores, mesmo que não seja para uma promoção imediata, mas o seu desejo, né? Eu me lembro que uma vez eu coloquei para o meu diretor o meu desejo de um dia ser meu primeiro passo, né, seria ser chefe de departamento. E eu comentei isso com ele. E aquilo ficou gravado na mente dele. Agora,
ou você não tem essa liberdade para falar e você tem que ficar esperando. Um dia, quem sabe, alguém vai observar você. E o que vale disso tudo? Por que, que vale? E por que, que é importante a gente descobrir quais são as regras e ter isso muito claro para a gente? Porque a gente tem que ir aprendendo por meio das observações e ir registrando esses fatos. E comparar a forma como eu estou agindo com a forma como os outros agem, de acordo com as regras, para eu não ficar totalmente fora das regras do jogo. E começar a perceber a forma como um age, como o outro age, né? E não só como você age, mas como as outras mulheres agem, como os homens agem dentro da organização. E, logicamente, isso serve para quê? Para você entrar nas regras do jogo, porque senão você vai perder com toda certeza. Mas também tem um alerta aqui: para você entrar na regra do jogo, você precisa aprender a jogar com segurança. Eu atendi uma cliente no processo de mentoria que ela apresentava a seguinte situação. Ela havia sido promovida bem recentemente para uma posição de liderança, assim, bastante importante. E ela foi coordenar uma equipe de cinco áreas diferentes, com uma equipe muito grande, com assuntos bastante diversificados. E ela se reportava diretamente a uma diretora que não dava feedback para ela sobre o desempenho, mas demonstrava claramente a insatisfação por algumas atitudes dela. E a empresa era uma empresa assim de grande porte, ela estava passando por um processo de reestruturação muito grande, e essas regras, essas expectativas com relação ao papel do novo líder, elas estavam muito claras, muito bem definidas lá no plano estratégico. Definiram com clareza para determinado período o que é que eles esperavam, quais eram as mudanças que deveriam acontecer dentro das áreas. E essas estratégias agora exigiam um perfil gerencial mais criativo, mais estratégico, queria que eles revisassem todos os processos e revisassem assim, também as competências das pessoas para que pudesse encurtar aí todo o tempo de respostas, queriam equipes mais preparadas, mais arrojadas, mais proativas. E o que acontecia? Essa minha cliente, ela não estava entendendo as regras do jogo, mesmo estando explícitas lá no plano estratégico. E ela tomava as cobranças da diretora como se fossem umas cobranças pessoais. E ela dizia assim para mim: oh, eu faço tudo o que eu acho que eu tenho que fazer sem esperar que ninguém me peça nada. Mas mesmo assim eu ainda estou sendo considerada incompetente. E ela continuava a trabalhar sem limites, mas trabalhando em atividades operacionais. Por que ela fazia isso? Ela queria, porque isso era mais fácil para ela já estava acostumada com aquilo tudo. Né? E ela queria, então, saber dos funcionários todos os detalhes, porque ela achava que ela devia ter respostas prontas na hora que ela fosse questionada por alguma situação. E qual foi o resultado disso tudo? Longas horas de trabalho, exaustão, infelicidade profissional, a autoestima dela já estava lá no chão, porque ela se achava totalmente incompetente. Mas ela não conseguia entender que fazer tudo o que ela achava que devia ser feito era ser proativa. Mas isso não é ser proativa e não é ser estratégica. E ela não estava, na verdade, fazendo aquilo que era esperado que ela fizesse. Ela não estava sabendo ler aquilo que já estava definido lá no plano estratégico. E o que ela fazia? Ela jogava com segurança, né? De novo, fazendo aquilo que ela sabia fazer, que aquilo tudo que era mais confortável para ela. E ela não entendia, não estava entendendo, não estava conseguindo entender que para manter uma posição, mesmo depois que a pessoa é promovida, que trabalhar duro, trabalhar na exaustão, por longas horas, não vai mostrar resultados diferentes, não vai mostrar os resultados que a empresa espera que a pessoa tenha. E, então, nenhum profissional pode se manter numa posição de liderança se ele não aprende a ler as estratégias da empresa, aquelas que estão escritas e até aquelas que são subliminares, né?
E se ela não começar, se essa pessoa, se esse líder não começar a desenvolver estratégias novas para a área, essas pessoas não vão se manter na liderança se elas não aprendem a discutir com seus pares, se elas não mantêm um sistema de colaboração mútua entre as áreas, se ela não ouve os funcionários dela, ela não se mantém na liderança se ela não souber aproveitar as competências dos membros da equipe, delegando trabalhos operacionais em vez dela própria fazer. E, assim, esses são apenas alguns poucos dos fatores que constroem uma carreira de liderança bem-sucedida. Então, um alerta: trabalhar exaustivamente, sem pausas, não só causa assim, problema de saúde, também como impede da pessoa ter um desempenho ideal. E tem mais uma coisa para as mulheres: trabalhar muito, trabalhar em excesso, não causa boa impressão. Começa a perceber algumas mulheres à sua volta, aquelas que trabalham duro. Elas parecem sempre cansadas, exaustas, aflitas, típico do comportamento feminino. Então, muito cuidado com isso. Um outro fato que eu já comentei aqui, que esperar que alguém lhe dê aquilo que você quer, é uma outra regra que é muito importante a gente começar a perceber. Como é que são feitas as promoções? Quem é que ganha? Quem é que é convidado para uma promoção de cargo, de função? Como é que isso acontece? Né? O que é valorizado dentro da sua organização para que uma pessoa seja promovida? Também com relação não só à promoção de cargo, mas também com relação ao aumento de salário, aumento de bônus. O que é valorizado para essa pessoa conseguir um aumento de salário? E aí, isso me faz lembrar, lá atrás, há muitos anos atrás, meu primeiro emprego formal, aos 19 anos de idade. Eu trabalhava numa companhia de seguros e a política dessa empresa era de dar bônus semestrais para todos os funcionários. Mas chegou lá num determinado ano e a empresa não estava numa situação financeira muito boa e ela mudou as regras do jogo no mês do abono. Então, qual era a regra nova? Esse ano aqui, somente os gestores, os gerentes, né, teriam direito ao bônus. E aí, a minha gestora, ela reuniu todo mundo para comunicar o que estava acontecendo. E todo mundo se calou. E alguns disseram assim, inclusive, eu entendo a situação. E eu me lembro claramente que eu fui a única a manifestar a minha contrariedade e a arbitrariedade que a empresa estava cometendo. Porque se as regras do jogo eram iguais para todos, por que mudou a regra e somente algumas pessoas teriam direito ao bônus, né? Porque só gerente e os funcionários. Então, se a empresa estava passando por uma situação difícil, então ninguém deveria receber um bônus. E eu tinha certeza de que essa minha manifestação, ela não ia mudar a situação. Mas eu não podia deixar de me manifestar que eu estava, sim, contrariada e muito, e colocar qual era o meu ponto de vista. E isso não significou ser malcriada, ser deselegante com ninguém. Somente colocar realmente o meu ponto de vista e deixar registrado o que é que eu pensava a respeito. E por que eu estou contando isso tudo aqui para você? Porque as mulheres ainda agem, elas ainda têm muita necessidade de ser querida. E para serem queridas, para serem aceitas, elas não manifestam as insatisfações, nem falam dos interesses de conseguir alguma coisa que elas desejam dentro da organização. E mesmo que esse comportamento no fundo, esse comportamento é aquele mesmo comportamento da filha que não quer agradar os pais. Então, fazem tudo, mesmo contra aquilo que elas pensam, só para poder agradar. E eu sei que eu vivi isso durante muitos anos na minha vida pessoal. Então, manifestar desejo de promoção, nem que essa promoção esteja lá para o futuro, entendeu? Mas eu tenho que dizer o que eu espero, o que eu quero para a minha vida, para a minha carreira profissional. E, logicamente, você manifestando em uma conversa informal quais são as suas expectativas, quais são os seus desejos, os seus gestores já começam a pensar, a olhar para o seu desempenho, podem até te ajudar a dar
foco no seu desenvolvimento. Mas o que eu vejo, assim, grande parte dos profissionais hoje nos meus processos de mentoria, principalmente nas mulheres, elas querem, elas até almejam ter uma posição mais elevada dentro da organização, mas elas também não fazem nada para se preparar. Continuam trabalhando ali naquela mesma posição, e quando de repente surge uma oportunidade delas serem promovidas, delas concorrerem com um grupo de pessoas, aí sim elas vão correr atrás do prejuízo, né? Correr atrás do prejuízo significa correr atrás para se desenvolver. E aí o desenvolvimento não é em pouco tempo. Não é em 2, 3 meses que uma pessoa fica pronta para ocupar uma determinada posição, e nem tampouco para concorrer a uma posição mais elevada dentro da organização. Então, correr atrás do prejuízo é desde que você identifique quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar e quais são as competências que você precisa ter para chegar onde você quiser chegar, tá? E correr atrás rapidamente. Um outro ponto que merece assim muita atenção e que eu vejo as mulheres pecarem, e eu já pequei muito, são as redes de relacionamento. Por que isso? Porque as carreiras, elas são favorecidas ou são destruídas no ambiente de trabalho por causa de relacionamento, sim. E eu já vi muitas vezes isso acontecer, né? E já falei também, já cometi esse erro. E quando eu estava cometendo esse erro, eu fui alertada por um próprio colega meu, do mesmo nível hierárquico que o meu. E aí eu tive tempo suficiente para ir atrás e modificar aquele meu comportamento. Então, se a gente não cultivar uma boa rede de relacionamento, no momento que a gente mais precisa, aí vai poder ser tarde demais. A gente também precisa aprender a definir claramente. E quando eu quiser construir, quando eu ter que começar a construir uma rede de relacionamento, eu tenho que pensar assim: o que eu tenho de bom para oferecer para essas pessoas com as quais eu quero me relacionar? Para os meus superiores, para os meus colegas de trabalho, para os meus pares. E também o que eu quero receber deles. Eu tenho que ter essa clareza. Porque relacionamento não é bate-papo, não é uma conversa informal, somente isso. A gente tem que ter objetivos bem claros e definidos. E isso não é ser interesseiro, não. É agir com estratégias para conseguir aquilo que a gente quer. E vamos lembrar aqui também que sempre que a gente faz um favor para alguém, a gente ganha créditos para o futuro, sim. Né? E isso vai se reverter em benefício da gente mais para frente. Então, se a gente começar a ceder e não brigar por pequenas coisas, certamente, quando a gente precisar de algumas questões de um valor maior, a gente vai conseguir essa retribuição aí também. Uma outra regra assim, importante: não entre em discussões sem sentido. Escolha quais batalhas você vai querer ter, principalmente aquelas que você vai travar com seus superiores, com seus gestores. Porque uma coisa é certa, né? Ninguém vai conseguir mudar o comportamento dos nossos gestores. Então, o que a gente tem que fazer? Ser inteligente e procurar entender quais são os motivos dele. E quando a gente vai apresentar algum determinado trabalho, que a gente vai discutir um determinado assunto, se a gente começar a encontrar resistência, vamos evitar atrito. Vamos evitar aquela ansiedade da gente querer vender as nossas ideias a qualquer custo. Usa de estratégia inteligente. Muitas vezes é melhor a gente mudar de tática aí. A gente ouve, relaxa, baixa a ansiedade, ouve todas as argumentações dele e também começar a ouvir depois a opinião de outras pessoas. Porque quando a gente abre os ouvidos para ouvir, isso é agir com inteligência. E é agir com inteligência e também ter consideração por você própria. Para que você vai se desgastar? Para que você vai entrar em atrito? Para que você vai entrar em desacordo? Se você pode parar naquele momento, refletir e voltar com outras estratégias depois. Muitas regras que a gente já falou aqui, que a gente está comentando,
Muitas regras a gente pode até não concordar com elas, mas enquanto eu não puder tomar uma outra decisão de buscar um outro emprego, porque aquilo está me machucando, eu não concordo com esse tipo de coisa que está sendo feita aqui dentro dessa organização que eu trabalho, eu tenho que procurar ir seguindo e levando isso para frente, tendo a consciência de que tudo pode sofrer mudanças um dia. As regras internas podem ser mudadas, mas eu também posso buscar uma outra empresa onde eu me adeque muito mais às regras daquela empresa. Okay? Então, para terminar esse vídeo aqui, eu gostaria de enfatizar que sempre existe uma maneira diferente da gente fazer as coisas. E para a gente pensar também que nem sempre as nossas certezas e as nossas convicções são as melhores. A gente tem que ter essa flexibilidade para começar a ouvir as outras pessoas, dialogar mais, porque a gente também pode mudar de ideia. Né? Então, comece a se observar, a se perceber, comece a se comparar, né, com as outras pessoas dentro da organização e veja que atitudes você precisa e pode mudar rapidamente. Tá? Criando novas estratégias para você ser bem-sucedida. Então, uma regra bastante importante: ouça mais e fale menos. Porque sempre pontos de vista diferentes traz um aprendizado para a gente. Ok? E se esse vídeo, então, trouxe para você alguns ensinamentos que vão te ajudar a dar uma virada aí na sua situação, na sua atuação profissional, compartilhe com pessoas do seu relacionamento e que você sabe que essas pessoas poderão se beneficiar deles. E tenha certeza de uma coisa: os comentários que você deixar aqui, eles vão ser muito importantes, tanto para os homens quanto para as mulheres. E para mim também, principalmente também, ok? Então, não deixa aí de se inscrever também no meu canal no YouTube. E se você quiser manter contato comigo, eu vou deixar logo abaixo aqui desse vídeo os endereços onde você pode me encontrar, ok? Forte abraço, te vejo até no próximo.